Jeremias 29, versículo 13. E eu vou começar com os irmãos hoje uma série de meditações breves sobre o que é a verdadeira oração. Hoje a nossa rotina vai ser um pouquinho diferente. Eu vou tentar passar para vocês um pouquinho aí de um relatório do que foi a viagem a Seul e a Coreia do Sul. Mas é muita coisa, então é difícil resumir 12 dias em meia hora de estudo ou uma hora. Então eu vou fazer diferente. Eu vou mostrar os 3 primeiros dias para vocês. E junto com esse estudo que nós vamos fazer sobre o que é verdadeira oração, nós vamos fazer em 5 partes esse estudo. E então ao longo dessas 5 partes eu vou mostrando os outros dias. E eu vou tentar juntar para que o tema do estudo fique compatível com aquilo que foi visitado e foi visto nesses dias lá da viagem. Então hoje eu vou fazer algo que é um pouquinho mais extenso com vocês e vou dar esse relatório aí preliminar, e depois eu vou passando igreja por igreja, porque eu não quero correr para não perder algumas coisas importantes que eu gostaria que vocês vissem e também soubessem. Então nós vamos começar primeiro com esta introdução sobre este tema, o que é a verdadeira oração. E nós lemos um texto aí de Jeremias. Este texto foi escrito para o povo de Judá, serve obviamente para o povo de Israel também, mas especialmente Jeremias profetizou ao povo de Judá, que estava cativo na Babilônia e tinha sido levado por Nabucodonosor para o exílio. E este texto que nós lemos fala a respeito desta promessa do Senhor. O Senhor mandou que eles, lá no exílio, que eles construíssem casas, que eles se casassem, se dessem em casamento, obviamente, com o povo da tribo, porque eles passariam um bom tempo lá. E de fato eles passaram entre o último grupo que foi levado exilado para a Babilônia e o último que voltou para Judá, se passaram cerca de 100 anos. E o grupo que ficou lá, o menor tempo ficou lá 70 anos no exílio. E esta promessa que o Senhor faz através do profeta é que o Senhor ouviria as orações deles, que o Senhor atenderia o clamor deles, que o Senhor tinha pensamentos a respeito deles de paz e não de mal. Eles estavam passando por uma dura disciplina porque o Senhor sabia que isso era necessário para a nação de Judá e para a nação de Israel. Mas isso não significava que Deus estava com más intenções a respeito do povo. Muito pelo contrário, o Senhor desejava conceder-lhes coisas boas. O Senhor desejava conceder-lhes o fim que eles desejavam, que era poder voltar para a sua terra. O Senhor tinha pensamentos bons a respeito deles. E o Senhor, através de Jeremias, disse para eles que eles o encontrariam, mesmo que eles estivessem lá na Babilônia, quando eles buscassem o Senhor de todo coração. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E aí, parece ser algo diferente, porque a gente ouve sobre oração, mas por que dentro das Escrituras, em algum momento, você encontra ênfase a respeito de oração de todo o coração? É porque é possível que você faça uma oração, esta é a resposta, que não seja uma oração de todo o coração e que não seja uma oração sincera. E então, quando eu falo sobre a verdadeira oração, a oração que é verdadeira, eu devo considerar que existem aspectos que vão identificar, diagnosticar e até denunciar se a minha oração tem sido uma oração verdadeira ou não. Essa semana, nas reuniões de oração que nós fizemos, na quarta-feira eu sugeri que nós passássemos a orar sozinhos, individualmente. E eu fiz essa sugestão, quem estava aqui lembra por quê? Porque quando nós estamos orando com uma outra pessoa, com 2 ou 3, na maioria das vezes nós estamos muito mais preocupados com a maneira como essa pessoa vai avaliar a nossa oração do que em de fato colocar as coisas diante de Deus. Então nós estamos medindo as palavras, então nós estamos selecionando os assuntos, e então nós estamos falando de um jeito que seja agradável ao ouvido de quem está ao nosso lado. E por outro lado, quem está ouvindo esta oração nem sempre está de fato conectado com Deus, mas está muito mais interessado em qualificar, em criticar positivo ou negativamente, em observar muito bem o que está sendo dito na oração do outro.
e no final das contas essa oração parece ser fria, esta oração parece ser uma oração plástica, esta oração não parece uma oração de todo o coração. Até porque alguns assuntos, se eu for rasgar o meu coração diante de Deus, eu não quero que ninguém esteja por perto. Que são coisas que eu só posso dizer para o próprio Senhor. E então, nós passamos a orar aqui, de quarta-feira em diante, sozinhos. Mesmo num grupo grande, mas fazendo orações individuais. Para quê? Para que nós façamos orações mais sinceras diante do Senhor. Isso não significa que eu não posso orar em público, e que não é justo, e que não é verdadeiro, e que uma oração feita em público não é verdadeira. Ela é, mas o exercício de concentração que exige de cada um de nós, para que a gente não ore preocupado com os outros, é muito maior. A prova disso é que muita gente não gosta que o pastor chame para orar no culto. Por quê? Ora, você não vai falar com Deus do mesmo jeito? A sua oração não é dirigida a Deus? Por que o medo de orar em público? Porque a nossa preocupação é maior com os outros do que com Deus. E então nós não queremos passar vergonha. E então nós não queremos nos expor. E então nós não queremos gaguejar para os outros. Ora, mas eu não estou orando para os outros. Eu estou orando para Deus. Eu estou falando com o Senhor. E este medo nosso de orar em público é uma prova cabal de que orações feitas publicamente são um grande desafio. Porque a grande tentação é que a minha oração ela seja dirigida aos outros e não a Deus. Então eu queria começar este tema com vocês, falando sobre o que é oração verdadeira, primeiro considerando que existe muita oração que não é sincera, que não é verdadeira, que não está sendo dirigida ao trono de Deus. E por isso, chega a ser algo até que não nos anima muito a orar. E eu quero começar já então o meu relato, antes de citar aqui, relatar uma frase sobre a Coreia do Sul. O que há de mais espantoso para ser dito a respeito da Coreia do Sul e do crente coreano, não são as coisas fabulosas que eles têm feito lá, com o avanço deles em todas as áreas. O que é mais fabuloso a respeito dos coreanos e da fé coreana é a oração deles. E de fato a oração deles é uma oração em que você percebe que há um rasgar do coração, que há sinceridade, que há intimidade com Deus. E nós começamos por aí. Eu espero que nós comecemos por aqui. Não dá para importar modelos coreanos e simplesmente trazê-los para o Brasil. Isso é ingenuidade. Eu não posso fazer isso. Nossa cultura é diferente, nosso jeito de conviver com as pessoas é diferente. Mas alguns princípios nós podemos trazer. E esses princípios são exatamente princípios relacionados com a nossa vida e o nosso relacionamento com Deus, começando pela oração. Oração, segundo as Escrituras, tem que ser algo sincero. E então o primeiro quesito para que uma oração seja verdadeira é que esta oração seja feita de modo sincero. Jeremias nos fala sobre isso quando o Senhor manda Jeremias dizer ao povo: eles vão me buscar e eles vão me encontrar, mas eles vão me encontrar quando eles me buscarem de todo coração. Quando eles não estiverem preocupados com os outros, quando eles não estiverem preocupados com os babilônicos, quando eles não estiverem tentando tapar o sol com a peneira, ou quando eles não estiverem fazendo um discurso para mim que eu mesmo sei que não é verdadeiro. Não sei se vocês já perceberam, mas o fato também de eu orar sozinho não significa que a minha oração está sendo sincera. Porque às vezes nós achamos que nós podemos enganar Deus. Então Deus, que nos conhece melhor do que nós mesmos, Ele nos vê às vezes de joelhos, às vezes em pé, às vezes orando sentados e dizendo para Deus coisas a respeito de nós que não são verdadeiras. Tentando enganar Deus, como se nós pudéssemos chegar para Deus e falar assim: Senhor, o Senhor tem visto que eu sou assim? Não, se é assim. Lembra que Jesus avalia duas orações que são feitas lá no pátio do templo em Jerusalém? Uma oração foi feita por um fariseu, um escriba, um religioso. E esse religioso vai lá e diz assim: Senhor, o Senhor tem visto que a minha justiça excede a justiça dos homens. O Senhor tem visto que em tudo eu tenho orado, eu tenho agradecido, eu tenho falado do Senhor. E ele vai lá e joga um monte de confete em cima dele. E depois vai um publicano lá e ora: Senhor, sê propício a mim, pecador. Oh, Senhor, tenha misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. E Jesus pergunta para os discípulos: qual oração que vocês acham que vai ser ouvida? E aí Jesus mesmo responde: é a oração daquele que se reconhece como um pecador. Então um grande defeito nosso é fazermos uma avaliação a nosso respeito muito maior, muito mais elevada do que a de fato é. E aí também não há sinceridade diante de Deus. Por isso a atitude nossa diante de Deus é uma atitude de humildade. É difícil de acreditar que há sinceridade numa oração, quando esta oração é uma oração arrogante, prepotente, uma oração que descreve você
de forma equivocada. Um dos pastores que nós ouvimos numa palestra lá, ele dizia o seguinte, ele dizia que a oração começa com um espelho diante dos seus olhos, para que você se encare do jeito que você é, porque se você se enxergar, se nós nos enxergarmos como de fato nós somos, a primeira coisa e a principal coisa que nós vamos querer fazer é falar com Deus e conversar com Ele, porque Ele é o nosso autor, Ele nos conhece, Ele é o nosso Salvador, e quando eu me deparo com o que de fato eu sou, a única coisa que eu posso fazer inteligentemente é falar com quem me criou e com quem pode me salvar, porque o que eu encontro no espelho não é nada agradável. A oração sincera, ela começa aí, ela começa com o espelho. Quando eu me olho, quando eu me vejo, eu percebo que não dá para continuar desse jeito. E então, por que uma oração verdadeira é uma oração sincera? Porque esta oração é uma oração que me descreve diante de Deus como de fato eu sou. Porque esta oração é uma oração que busca do Senhor o socorro que eu preciso. Porque esta oração é uma oração que está preocupada de fato com o que é importante, e não com aquilo que é supérfluo, com aquilo que é diminuto. O Salmo 66, nos versículos 17 e 18, dizem o seguinte: quando que Deus não atende a oração por ela ser falsa? Olha, Salmo 66, 17 e 18 diz: a Ele clamei com a minha boca, e Ele foi exaltado pela minha língua. Se eu atender à iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Qual que é a iniquidade no meu coração? É essa arrogância, essa tendência minha a querer cobrir coisas diante de Deus, a querer falar de Deus com Deus sobre os meus acertos, mas não querer tocar no assunto dos meus erros. Por isso que a gente gosta de fazer confissão de pecados assim: Senhor, perdoa a multidão dos meus pecados, ou Senhor, perdoa os meus pecados. Nós não queremos nominar. Por quê? Porque nominar é colocar a nossa iniquidade diante de Deus. E quando eu atendo aos apelos da minha iniquidade, eu chego diante de Deus e eu sou extremamente detalhista no que eu quero. Mas na confissão eu sou bem genérico: Senhor, perdoa porque eu sou um pecador. Ponto final, acaba aí. Mas não é assim. Se eu não encarar o meu pecado, eu não vou rasgar o meu coração diante de Deus. Mas um outro texto fala a respeito de quando é que o Senhor fica ainda extremamente indisposto com as minhas orações. O texto de Oséias capítulo 7, versículo 14 diz: e não clamaram a mim com seu coração, isto é, com sinceridade, mas davam uivos nas suas camas. Ou seja, era gente que simulava com grito, com barulho, oração verdadeira, mas o que o Senhor diz a respeito deles? Eles não oram a mim de coração. Não há sinceridade na oração deles. Há barulho, há grito, há uivo, mas não tem sinceridade. E se não tem sinceridade, o que é essa oração? É uma oração hipócrita. É uma oração que não diz diante de Deus aquilo que é necessário dizer. É uma oração que não considera aquilo que é importante ser considerado. Para o cristão verdadeiro, segundo Provérbios, para o homem de Deus, para as pessoas que amam a Deus e que vivem buscando ao Senhor, a oração é o seu deleite. Provérbios 15, 81 diz: a oração dos retos é o seu deleite. Ou seja, Deus se agrada, Deus sente prazer com a conversa que os que o amam, com os que têm um coração arrependido. Que o coração reto, santo, no Antigo Testamento é um coração arrependido, sincero. Ele produz orações que para Deus são prazerosas. Por quê? Porque Deus quer a sinceridade do meu coração. Ainda há algo triste a ser dito sobre isso. Jeremias 31, versículo 18 diz: bem ouvi eu que Efraim se queixava, dizendo: castigaste-me e fui castigado, como novilho ainda não domado. Ou seja, orações que são para reclamar e para colocar Deus numa situação de réu. E tem gente que usa oração para fazer isso. Olha o que o Senhor está fazendo comigo, olha a situação em que eu estou. Ou seja, também falta sinceridade, porque se houvesse sinceridade, você diria o seguinte: Senhor, eu estou passando por isso porque eu merecia. E às vezes os nossos porquês nas orações, eles são muito mais arrogantes do que curiosos. Senhor, por que eu estou passando por isso? Na maioria das vezes a pessoa não quer saber. A pessoa está falando: Senhor, por que eu estou passando por isso? Está dizendo assim: Senhor, o Senhor não está vendo que eu sou bom? O
O senhor não está vendo que eu não mereço isso? Por que o senhor está me dando esse negócio? Falta sinceridade. Orações verdadeiras, elas são orações sinceras. São orações feitas perante o espelho. São orações feitas com atitude de humildade. E com estas orações, Deus tem prazer. E quem ora dessa forma, encontra Deus. Vocês vão me encontrar, vocês vão me achar, quando vocês me buscarem de todo o vosso coração. O maior exemplo de fé que eu pude ver nesses dias na Coreia, e isso causa vergonha em qualquer um, nós choramos muitas vezes lá, envergonhados e constrangidos diante da nossa vida e da nossa realidade como crentes aqui no Brasil, diante deles, é de ver a maneira como eles são sinceros diante de Deus, a maneira como eles estão comprometidos com a vida de oração. Nós ficamos hospedados, vocês vão ver daqui a pouco, numa igreja chamada Shinil, que significa, na língua coreana, significa fé única. E esta igreja que nos hospedou, ela tem aproximadamente 3 mil membros, um pouco mais do que isso, mas eles costumam dizer 3 mil membros. É uma igreja considerada uma igreja pequena para a Coreia, para Seul, mas uma igreja extremamente simpática, muito amável, uma igreja presbiteriana. E esses membros todos estavam na reunião de oração todos os dias às 5 horas da manhã, com exceção do domingo. E aí a diferença que existe no impacto que eles produzem na sociedade começa exatamente aí. Porque a sociedade dos bairros ao redor das igrejas sabe que 4h30 da manhã está cheio de crente na rua, porque eles estão indo orar e falar com Deus. Mas você poderia se perguntar assim, mas por que 4 horas da manhã, por que 5 horas da manhã? E aí eles têm vários argumentos para isso. O primeiro e o principal deles é o seguinte: o Senhor Jesus, que era Filho de Deus, não precisava de interceder por seus próprios pecados, não precisava fazer confissão de pecados, não precisava de coisa alguma, pois ele era o próprio Filho de Deus. Ele orava, e ele orava de madrugada, e todos os dias. E depois eles dizem, olha, se o próprio Filho de Deus nos ensinou a orar, sendo ele o exemplo, quem somos nós para negligenciarmos a vida de oração? E eles estão todos os dias, disciplinarmente, lá orando. E a oração da igreja coreana é um pouquinho diferente da nossa. A oração da igreja coreana é uma oração com muito barulho. Por quê? Porque eles oram individualmente, e além de orarem individualmente, eles não oram em silêncio não. Eles oram alto, porque eles estão, a maneira como eles se comportam, eles estão rasgando o coração deles diante de Deus. Então eles choram. Não é oração fria, nem seca, nem silenciosa. É oração de barulho. Mas não é barulho de gente simulando fé, não. É barulho, as luzes ficam baixas lá, mas quando o dia amanhece, você olha para os rostinhos deles e os rostos estão todos lavados de lágrimas. Então não é barulho sem emoção, sem sentido, sem sentimento. É barulho produzido por confissão de pecado, por dependência, por clamor ao Senhor. Eu gostaria de, a partir de agora, falar um pouquinho sobre isso para vocês, sobre o que nós vimos lá, e narrar um pouquinho das questões para vocês. Antes, porém, nós vamos orar, começando essa série nossa de estudos sobre o que é uma oração verdadeira. E a minha oração esta semana, desde o dia que eu cheguei aqui, foi que de fato Deus nos ajudasse a orar com sinceridade. E eu gostaria que você levasse esse desafio para a sua casa, que você começasse a falar com Deus sobre isso. Senhor, me ajude a orar com sinceridade. Eu não quero fazer oração decorada, montada, aquelas orações que a gente faz antes das refeições, que se você não orar, você pode pedir para a empregada orar, porque ela já sabe exatamente o que você vai falar, porque é a mesma coisa todos os dias. Nós temos que parar com isso. Eu não quero que nós façamos aquelas orações preocupadas com os ouvidos dos nossos ouvintes, mas que nós façamos orações que de fato estejam preocupadas em colocar, em estampar diante de Deus o que de fato vai no nosso coração. Deus se deixa achar quando nós o buscamos de todo o nosso coração. Se você está orando e está sentindo, porque eu já me senti assim muitas vezes, e às vezes me sinto, se você está orando e parece que está sentindo que você está falando sozinho, é possível que você esteja certo mesmo, que você esteja falando sozinho. Porque quando a oração não é de coração, ela não encontra Deus. Ela é uma oração entre você e você mesmo. A oração que acha Deus é aquela oração que é feita com sinceridade. Então feche os seus olhos nesse momento,
nós vamos ouvir e ver muitas coisas, mas eu gostaria que vocês guardassem isso e colocassem isso como desafio para a sua vida. Senhor, me ajuda a avaliar que tipo de oração eu estou fazendo. E me ajude a orar com sinceridade. Você não precisa passar 2 horas, 3 horas orando, mas se os 5 minutos que você orar de todo o coração, eu creio que isso já vai começar a fazer uma grande diferença na sua vida e na vida da nossa igreja. Feche os olhos, por alguns instantes você faz a sua oração, depois eu estarei orando e daí passando para o nosso relatório. Senhor nosso, o Senhor disse: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Ó Deus, confiados nesta palavra, nós vimos, ó Deus, a Tua presença nesta manhã. Pedir, ó Deus, que o Senhor nos ajude. Nos ajude, ó Pai, a buscarmos ao Senhor de todo o coração. Nos ajude, ó Deus, a abrirmos de fato o nosso coração diante do Senhor. Nos ajude, ó Deus, para sermos mais humanos na nossa oração e menos plásticos. Nos ajude, ó Deus, a sermos sinceros diante do Senhor. Coloca, ó Deus, um espelho poderosíssimo frente aos nossos olhos e à nossa mente, para que a gente se enxergue como a gente de fato é. E que isso, ó Deus, produza um certo desespero em nós, que nos faça, ó Deus, querer o Senhor, buscar o Senhor, porque, ó Deus, nada pode consertar-nos, exceto o Senhor que nos fez, e exceto o Teu Filho que nos salvou. E então, ó Deus, diante desse espelho da sinceridade, que o nosso coração de fato se abra e se quebrante na presença do Senhor. Tire, ó Deus, os medos e os receios do nosso coração, de sermos confundidos, de sermos mal interpretados, porque de fato, ó Deus, essa não deve ser a preocupação do nosso coração. Mas, ó Deus, que a preocupação no nosso coração seja de sermos verdadeiros e sinceros diante do Senhor. Porque, ó Deus, se nós não formos sinceros diante do Senhor, de quem nós seremos? Ó Pai, então eu te peço nesta manhã, ó Deus, que o Senhor venha quebrantar o coração de cada um de nós. E que o Senhor, ó Deus, comece a produzir mudanças na nossa vida a partir deste ponto. Que o Senhor, ó Deus, coloque no coração de cada um de nós um desejo profundo de falar com o Senhor. Que, ó Deus, as nossas conversas com o Senhor, elas gerem prazer, deleite ao Teu coração. E, ó Deus, que elas sejam, ó Pai, para isso sinceras. Que o Senhor ajude-nos, ó Deus, a esquecermos um pouco da preocupação com as outras pessoas e nos preocuparmos mais com o Senhor, não só na vida de oração, mas em todas as outras áreas da nossa vida. Que nós, ó Deus, nos lembremos sempre que tudo que nós fazemos, quer em palavras, quer em ações, ou em qualquer outra coisa, nós fazemos primeiramente para o Senhor. Então não adianta tentar enganar, ó Deus, os outros, ou tentar enganar o Senhor. Porque diante dos Teus olhos nada está oculto, tudo está patente. E, ó Deus, é uma grande ilusão viver uma vida cristã, ou um cristianismo de fachada. E, ó Deus, o que é um cristianismo de fachada, se não um cristianismo sem oração? E, ó Deus, se isso tem faltado na nossa vida, na vida da nossa igreja, eu quero diante do Senhor neste momento, e o Senhor sabe quantas vezes eu já tenho pedido ao Senhor isso nessas últimas semanas. Eu quero pedir ao Senhor, ó Deus, que o Senhor produza uma mudança, a começar na minha vida, Senhor. A começar na vida dos meus irmãos presbíteros, diáconos, líderes de departamentos. Que o Senhor produza uma mudança em nós, ó Deus. Que o Senhor coloque em nós um desejo, uma sede por orarmos e falarmos com o Senhor. Para que algo novo comece a acontecer na nossa vida e na vida da igreja. Não algo novo, ó Deus, no tempo, mas algo novo que é muito antigo. Que é, ó Deus, relacionamentos sinceros com o Senhor, quebrantamento, transformação, evangelização, missões, ó Deus, impacto na sociedade. Que está, ó Deus, convivendo com um povo que ama falar com o Senhor. Ó Deus, que aqueles exemplos que eu pude ver junto com muitos irmãos meus lá na Coreia, eles um dia possam ser vistos também aqui no Brasil.
Essa é a nossa oração e esse é o desejo do nosso coração nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.